O nosso fraterno boa tarde a todos. Barra Velha, no litoral norte, ela dista de Florianópolis, talvez até aqui no Campeche, em torno de 150 quilômetros. Nós saímos às 11 horas da manhã para ganhar tempo e o clima estava diferente. Estava assim chatinho, sem sol, mas estava mais abafado. Por conta disso eu não trouxe blusa. E na chegada aqui, a coisa desabou, né? Eu não sou muito friorento, mas estou sentindo um pouco, ainda bem que falar esquenta. Por que eu faço essa introdução? Porque então, nesse trajeto de 150 quilômetros, a gente vem à Sociedade Obreiros da Vida Eterna, a gente vem ao Campeche e espera um boa tarde mais forte dos irmãos. Então eu repito, boa tarde. Muito obrigado, muita paz. Meu nome é Juvan, né, e rogo a Deus que nos ampare nesta hora. Na sua vertente mais consoladora, a terceira revelação, ou doutrina espírita, ou espiritismo, termo cunhado pelo nosso insigne codificador Allan Kardec, que hoje, como lembrou a nossa irmã, aniversaria, o aniversário da sua encarnação na condição de Hipólito Rivaio. Nessa sua terminologia criada, então, entre tantas que o codificador criou para expressar a nova doutrina, está a possibilidade da consolação. Está a possibilidade de nós encurtarmos distâncias entre esse até então desconhecido mundo espiritual, esse até então temido sobrenatural, para o qual o Sr. Allan Kardec vem nos asseverar não ser adequado o termo sobrenatural, não existir o sobrenatural. E esta doutrina, então, ela nos possibilita este encurtamento de distâncias para que se estabeleça esta face robusta, bela e sagrada da nossa inter-relação com os espíritos, e em especial os espíritos superiores. Esta vertente sagrada, robusta e consoladora é a mediunidade, porque através da mediunidade nós vamos ter não mais um mundo espiritual estranho, amedrontador e desconhecido, embora em alguns padrões, em algumas esferas ele possa assim se apresentar, mas nós vamos ver o mundo espiritual organizado que nos cerca e que nós, na maioria das vezes, como a minha pessoa, né, não temos ainda a faculdade mediúnica ostensiva para ver as nuances deste mundo. Nós, em sua grande maioria, nós talvez até o sentimos, mas ainda não conseguimos detalhar esta questão, esta possibilidade de visualizar este mundo. Mas ele existe, e ele interexiste conosco encarnados. E quando o Espiritismo chega, ele mata a morte. Ele mostra para nós esta grande possibilidade de diálogo com os imortais. Ele mostra para nós que os espíritos são como nós, entes que aqui estamos e que desencarnamos. Ele mostra para nós que os espíritos são aqueles que aqui estiveram, nas suas mais variadas gradações, desde o nosso irmão mais difícil, mais arraigado ainda naquilo que se chama maldade, que é um estado transitório, aquele que, como diz o codificador, ainda se compraz na maldade, até aquele nosso irmão da angelitude, aquele nosso irmão benfeitor, aquele nosso irmão espírito e amigo de luz, que nos traz a paz, a cura, a reabilitação, o ensinamento edificante, a possibilidade de redenção dos nossos caminhos. É infinita então a gradação dos espíritos, e nós então passamos a perder o medo deles, nós passamos a vê-los com maior propriedade, com maior naturalidade, e é graças ao codificador que isso se estabelece. Tirar a mediunidade
do campo das ciências ocultas, como dissemos já, do sobrenatural, do desconhecido, do amedrontador, e colocá-la dentro de um padrão de entendimento para que a gente possa interagir através da mediunidade com esse mundo, com esse universo espiritual, e assim entendê-lo melhor e receber dele o que há de melhor. Kardec faz isso, então, ouvindo os espíritos. Talvez Kardec, entre as personalidades do mundo religioso e também do mundo científico da sua época até os dias de hoje, tenha sido o maior entrevistador da história. Kardec foi e é um hábil entrevistador, porque só ele, com a sua habilidade, ele poderia fazer um diálogo tão sublime com os imortais e trazer para nós esse conhecimento e essa luz. E na mediunidade, estabelecida aí as suas subdivisões, as variadas subdivisões da mediunidade, nós temos estabelecida aí a possibilidade da psicografia, que é a maneira como esta obra, que hoje nós vamos falar um pouquinho dela, chega até nós. É uma maneira consoladora, mas é uma maneira que nos traz muito entendimento de como ficam, como vivem, como estão os espíritos do lado de lá. A partir do relato de uma autora espiritual, nós podemos ter uma ideia de que estes irmãos nossos, dado a possibilidade, eles estão junto de nós. Não existe uma separação definitiva. Eles estão velando por nós. Através da psicografia, o nosso irmão e médium Carlos Bacelli, que está na foto em detalhe menor, ele recebeu comunicações mediúnicas desta senhora que está na foto maior, que é Dona Dulce Ângela Calef Gonçalves. Para quem aqui é do Paraná, talvez seja do Paraná, ou mais propriamente do norte do Paraná, Dona Dulce e seu Hugo, seu esposo também na foto maior, são dois abnegados pioneiros da doutrina espírita no Paraná e no Brasil. Foram eles que semearam a boa semente na região norte do Paraná, mais precisamente em Cambé, e que com um amplo trabalho assistencial, como, aliás, o que a gente vê aqui na CEOV, eles puderam mostrar outra face bela, né? Falamos da face da psicografia como uma face consoladora. E outra face bela da doutrina espírita é a caridade. E eles puderam, assim como a CEOV também pode, mostrar para nós a caridade como uma face evangélica do espiritismo. Num período muito difícil, em que se falar de espiritismo era muito difícil. Eles não eram paranaenses, eram paulistas. Ambos já estão desencarnados. Ele partiu em 2014, aos 100 anos completados naquele ano. Ambos saíram de São Paulo para o Paraná. Ambos edificaram um trabalho vigoroso de assistência social e espiritual naquela região. E ela desencarna antes. Ela desencarna quase 11 anos antes do seu Hugo. O seu Hugo tem o apelido de Paizinho. Depois nós vamos ver a razão desse apelido. Mas ela, então, durante 10, quase 11 anos, ela estabelece um correio de luz com o seu Hugo, visando acalentá-lo, visando prepará-lo para a desencarnação, visando orientá-lo sobre o que ela já estava vendo no mundo espiritual e dando testemunho, como que uma repórter, assim como André Luiz faz em Nosso Lar, ela reporta-se ao seu amado e mostra para o seu amado que o amor não tem barreiras, que o amor sublimado nem a morte destrói, porque ao longo das cartas ela demonstra ser a eterna namorada do seu Hugo, e faz isso várias vezes, em várias declarações de amor, e ele corresponde a esse amor sempre que se deslocava de Cambé a Uberaba, lá no lar Pedro e Paulo, onde o Bacelli recebeu as várias cartas desta nobre senhora que é Dona Dulce. E ela é autora, então, espiritual da obra Amar é para Sempre. Este correio de luz, como nós chamamos,
ele resultou em pelo menos 35 mensagens ao longo desses 10 anos, e nós tivemos aí o grande desafio, né, proposto pelo Carlos Bacelli, de fazer um estudo doutrinário dessas cartas para que ele transformasse numa obra impressa, uma obra física, que mostrasse esse grande amor, mas que também homenageasse o seu Hugo pelo seu centenário. E assim nasceu Amar é para Sempre. Poderia avançar um pouquinho? Nós vamos... Mais um? Ok. Nós vamos então ver duas rápidas biografias. A dona Dulce, ela nasceu em 26 de junho de 1916, filha de imigrantes italianos. Ficou órfã de mãe aos 5 anos de idade e casou com Hugo Gonçalves em 21 de setembro de 1935, né, já um tanto distante de nós. Olha só a biografia dela. Cuidou de 400 meninas a partir de 1953 no lar infantil Marília Gonçalves, em Cambé, no Paraná, onde mudou-se com o marido. Eles ainda administraram o Centro Espírita Allan Kardec e um albergue para os pobres que prestou mais de 46 mil atendimentos aos desvalidos. E mesmo em cadeira de rodas, trabalhou de maneira incansável e desencarnou em 19 de maio de 2003. Dona Dulce chegou inicialmente em Londrina e depois foi para Cambé em 1953, já casada com o seu Hugo, e lá existia um lar de meninas desamparadas que passava por dificuldades, fundado por outro pioneiro da doutrina chamado Luiz Pitinin. E o Luiz Pitinin, ele conhecendo a sabedoria do seu Hugo e da dona Dulce, o chamou para ajudar na administração daquele lar infantil que se chama Marília Gonçalves, hoje transformado em creche. Imaginemos um casal chegar em 1953, no interior do Brasil, no interior do Paraná, para administrar uma obra social espírita. Imagina o que se entendia por espiritismo naquela época, que era espiritismo. E eles então cuidaram ao longo dos anos de 400 meninas desamparadas. Destas 400, quando eles chegaram a Cambé, 80 meninas eles criaram diretamente, eles. Depois, ao longo das décadas, chegou-se a esse número de 400. As 80 primeiras foram criadas exclusivamente pelo casal. Quem tem filho aqui, eu estou com um pequenininho lá em casa. Quem tem filho aqui sabe como é difícil. É compensador. É o nosso grande momento da regeneração, a família. Mas é difícil. Agora vocês imaginem 80 meninas, depois nós vamos ver fotos, banho, higiene, alimentação, roupa, remédio. 80 meninas em 1953. A dona Dulce vai então com seu Hugo e lá no interior do Paraná assumem esse desafio e nunca mais param de fazer o bem e a caridade. Além do lar das meninas, montam um albergue noturno, montam um posto social de distribuição de cestas básicas, montam um centro espírita. E esse vai ser o trabalho deles ao longo de todas as décadas seguintes até a sua desencarnação. Aqui nós temos o seu Hugo, uma rápida biografia. Nascido em 6 de outubro de 1913 em Matão. 13 irmãos, filho de portugueses. Juntou português com italiano. Graças a Carbar Schutel, com quem conviveu até a desencarnação em 1938, ele conhece o espiritismo. Em 47 vai para o Paraná, em 53 para Cambé. Assume ali aquela que nós falamos, a instituição de amparo das meninas pobres que o seu Luiz Pitinin havia fundado. Depois de 53, nunca mais se afasta do lar. Comanda o albergue noturno por 20 anos e chega a 46 mil atendimentos. Fica 60 anos tocando a casa espírita. Distribuía 100 cestas básicas mensais aos pobres e, por último, fundou a creche para 80 crianças. Deste trabalho do seu Hugo e da dona Dulce, que surgem os apelidos, paizinho e mãezinha, porque aquelas meninas criadas por eles, evidentemente, tratadas, criadas, elas, depois de adultas, elas ficam na sociedade
de Cambé, na comunidade de Cambé, se casam, têm filhos, seguem a sua rotina, seguem as suas famílias, mas têm no coração aquele que foi o seu pai e aquela que foi a sua mãe, o paizinho e a mãezinha. Ficam então, e é interessante porque até hoje existem reuniões e encontros de filhas e filhos do seu Hugo. Eles tiveram 2 filhos biológicos também, por ocasião dessa experiência dentro da caridade. Eles tiveram tempo de ter 2 filhos biológicos ainda com todo esse trabalho, né? Então a gente imagina tudo isso, toda esse dinamismo na prática do bem, só pode fazer parte de espíritos que já foram anteriormente no mundo espiritual preparados para esse desafio. E isso resultou num reconhecimento público ao trabalho do seu Hugo, mas ele, porque ela era muito acanhada, ela não aparecia muito nas atividades. Ele era o grande, o carisma primeiro, mas o suporte era ela. O suporte era ela. E ele desenvolve uma profunda amizade com o Chico Xavier, porque ele ia regularmente receber orientações do Chico em Uberaba, e ele se torna uma referência que o movimento espírita tem que conhecer, a sua história. Faz amizade com o Carlos Bacelli, amizade que perdurou até a sua desencarnação no ano passado. Faz uma amizade com Divaldo Pereira Franco. O Divaldo dormia, pernoitava na casa do seu Hugo quando ia fazer atividades doutrinárias no norte do Paraná, ficava na casa do seu Hugo. É curioso, porque o seu Hugo ele desencarna do jeitinho que ele chegou lá em Cambé, recebendo um salário mínimo de aposentadoria e morando numa modesta casinha de madeira, que foi a casinha que o abrigou a vida toda, ele com a dona Dulce. Vejam que exemplo, né? Absoluto desprendimento. Dizem que ele, inclusive, muitas vezes tinha uma roupa boa, uma roupa nova, se ele via alguém em dificuldade, ele dava, não tinha problema nenhum. Recebia os albergados na sua casa, os pobres, os peregrinos do caminho, amparava, acalentava, e a dona Dulce dava todo esse suporte para esse trabalho. Então, pode seguir? Então, este trabalho teve a orientação espiritual de Karbar Schutel. Karbar Schutel é um pioneiro também do espiritismo, anterior ao seu Hugo, no interior de São Paulo. Tanto que nas terras paulistas, Karbar recebeu o nome de bandeirante do espiritismo. Ele desbravou espiritualmente o interior de São Paulo e foi um grande preposto de Jesus no interior de São Paulo, a partir da cidade de Matão. Ele foi o primeiro prefeito da cidade de Matão, em São Paulo, e tem até hoje 2 publicações espíritas, a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim, que foram criados e que ainda circulam. São quase 90 anos de circulação, criados pelo Karbar. Karbar fez o parto do seu Hugo. A mãe de Hugo deu à luz com o apoio de Karbar, que era farmacêutico, ainda encarnado. E ele depois desencarna e, mediunicamente, olha aí a face consoladora da mediunidade, ele se apresenta para o seu Hugo e diz da missão do seu Hugo, e se apresenta como o orientador espiritual, o mentor espiritual do seu Hugo. Por isso esse trabalho teve tanta sustentação da espiritualidade graças ao Karbar. O Correio de Luz então se forma através de 10 anos de cartas ininterruptas que o Bacelli foi recebendo e que Dona Dulce se reportava ao paizinho. E é interessante porque cronologicamente nós vamos ver que nas primeiras cartas ela vai dizendo para ele o seguinte, que é para ele ficar calminho, quietinho no lugar dele, que não era hora dele retornar para o mundo espiritual. Lá por 2008, mais ou menos, ela começa a mudar a fala dela. Ela começa a dizer que estava preparando o lugar para ele. Então, ela serve como que também uma mentora, depois de desencarnada, do próprio paizinho, porque ela orienta ele de maneira a ele suportar aqueles 10, 11 ou 12 anos ainda que faltavam para a travessia. Porque é curioso isso, quando ele completa 100 anos, ele recebe uma homenagem pública. Quem for pesquisar na internet, até tem uma página em homenagem a ele na rede social, no Facebook. Quando ele completa 100 anos, a prefeitura de Cambé faz uma homenagem para ele, ele desfila em carro aberto, porque ele estava lúcido aos 100 anos.
debilitado fisicamente, mas muito lúcido. Ele desfila em carro aberto em Cambé. E aí o que acontece? Uma semana depois do aniversário, das homenagens, do desfile, ele desencarna serenamente. Esperou a Dona Dulce, e a Dona Dulce segurou as pontas aí. Mas o que a Dona Dulce, Gilvan, falou nas cartas para ele que resultou no livro? O que ela... Não tem como a gente passar tudo que tem no livro para... neste momento, mas nós pensamos pequenas frases para a gente ter uma ideia daquilo que foi repassado neste período, então, de 2003 até 2014. Né? Ela diz o seguinte, mas sempre tem mais isso. Ela diz o seguinte em agosto, né, dia 24 de agosto de 2003, uma das primeiras cartas, talvez a primeira, ela diz o seguinte: às vezes, olha a orientação dela. A orientação é para o seu Hugo, mas serve para todos nós, que estudamos o Espiritismo, que estudamos a mediunidade. Às vezes os espíritos inimigos da causa que abraçamos querem nos induzir à tristeza, para que a nossa saúde se comprometa diante do muito que ainda nos cabe realizar em benefício da doutrina. Quem não se sente desmotivado? Quem não se sente triste? Quem não se sente para baixo? Muitas vezes, minutos antes de vir para a atividade na casa espírita. No dia da atividade da casa espírita, no dia da palestra, no dia do estudo, no dia da atividade mediúnica, assistencial. Hoje eu não vou. Hoje eu não estou bem. Ah, hoje eu tive uma série de problemas. Quem não se sente assim? Será que este obstáculo inicial, ele é nosso ou tem alguém... Eu tenho um irmão nosso de Barra Velha que usa uma expressão muito interessante, os irmãozinhos da rua de baixo, né? Será que é nosso ou é dos irmãozinhos da rua de baixo? Mas não podemos confundir, porque também pode ser da rua de cima, né? Porque o umbral é para cima, né? Vocês sabem, né? Que o umbral é para cima. Então, será que é nosso? Será que é desses nossos irmãozinhos menos felizes? E Dona Dulce diz, né, que tem espíritos inimigos da causa do Cristo, que trabalham no sentido de colocar obstáculos, de nos induzir à tristeza, né, de prejudicar até a nossa saúde, porque nós ainda temos muito o que fazer. Todos nós temos muito o que fazer na atividade assistencial. Quem está à frente do trabalho da casa espírita, seja aqui na CEOV, seja em qualquer casa, sabe ainda o que precisa melhorar, a casa precisa de uma reforma, está com um probleminha aqui num grupo de estudo, caiu o público ali, está faltando dinheiro a colar, o espiritismo é carente de recursos, precisamos melhorar, ainda mais, por exemplo, aqui na CEOV, com o trabalho com as senhoras, precisamos melhorar isso, precisamos melhorar aquilo. Todos nós sabemos que existem essas demandas. E essas demandas, muitas vezes, são obstáculos colocados pelos espíritos inimigos do Cristo. Talvez não sejam necessariamente inimigos nossos. Podem ser que os nossos também estejam nesse quesito, nesse segmento, nesse mistério. Mas existem os inimigos da causa de Jesus. Porque a derrocada daqueles que estão a serviço da causa de Jesus é a derrocada do próprio projeto de Jesus, ou pelo menos a tentativa que os inimigos do Cristo têm de colocar esses obstáculos, porque eles julgam que conseguem frear, né? No livro dos Espíritos, fala-se dos espíritos que tentam frear o crescimento, tentam frear o progresso. Então existem esses espíritos. Esta semana, no jornal que nós trabalhamos, até a situação aconteceu aqui em Santo Amaro da Imperatriz, o golpe, mas os estelionatários foram presos na cidade de Itajaí. Eu sou jornalista, trabalho em Itajaí. O que aconteceu? 2 supostos médiuns, para nossa sorte, não se intitulavam espíritas, mas perante o povo aí na rua, falou em médium, falou em espiritismo, né? Não é assim? Ainda se confunde o espiritismo com outras práticas e tal. 2 supostos médiuns, estelionatários, presos ao extorquir dinheiro de pessoas para quem eles faziam trabalhos espirituais. Cobravam R$6.000 para resolver um problema espiritual da pessoa. E as pessoas ainda caem nisso. O que é isso? Isso aqui são os espíritos inimigos do Cristo, porque daí quando se veicula uma notícia dessa, o prejuízo para os trabalhadores de Jesus é muito grande. Quando se veicula a derrocada de um pastor evangélico, de um médium, de um banda espírita, espiritualista,
de um padre, de um sacerdote católico, porque há os mal intencionados, mas eu acredito que a grande maioria esteja sinceramente bem intencionada a serviço de Jesus. E aí o estrago é muito grande, porque aquele cético lá fora já vai dizer assim, poxa, olha aí, o que adianta ir na igreja? O que adianta ir no centro? São pior do que eu. Então existem essas entidades que querem comprometer o trabalho de Jesus, né? Também diz ela o seguinte, em junho de 2004, dia 12. Estou sim, paizinho, morando no andar de cima da nossa singela casa de tábuas. Não pense em vir agora ao meu encontro. Esperemos, eu ainda necessito de um pouco mais de tempo para me rejuvenescer para você. Curioso, né? A gente sabe que o espírito lá, o corpo espiritual lá no mundo espiritual, ele rejuvenesce, se tiver o conhecimento, se tiver as condições para isso, né? Através da própria, o perispírito ele é moldável, né? Há um rejuvenescimento. Por isso que muitos de nós, quando sonhamos com amigos nossos desencarnados, ou melhor, com familiares nossos até, nós vemos eles no sonho mais jovem, né? Quem já não passou por isso? Se reencontra com o avô, com o pai, mas ele está rejuvenescido, porque o corpo ele tem esta possibilidade, o espírito tem esta possibilidade de trabalhar o seu perispírito e aparecer mais jovem. E ela diz aqui que está morando no andar de cima. Muita gente vai pensar assim, poxa, Giovana, então quer dizer que os meus avós, ou os meus pais que já desencarnaram, meus entes queridos, estão no forro lá de casa? Não, não é assim. É linguagem figurada. Esse andar de cima da casa de tábuas é o degrau posterior. É aquele degrau, por exemplo, onde André Luiz é transportado em nosso lar. É um degrau onde se vai por merecimento. Ela está num degrau, não geograficamente na casa de tábuas, né? Mas ela diz para ele não ficar pensando em desencarnar, não. Porque eles tinham tantos anos de parceria, de amor, de conjugalidade, de matrimônio, e ele estava muito triste. E elas não vêm ao meu encontro, vamos esperar. Eu necessito de um pouco mais de tempo para me rejuvenescer para você. Olha o grande amor desta nossa Dona Dulce, né? Se preparando para ele e acalentando ele, que ficava aqui na retaguarda ainda no corpo físico, né? Diz ainda o seguinte, em maio, dia 9 de 2005, ela diz o seguinte, você falou pouco sobre o Evangelho. Eu estava aqui, ou melhor, aí ao seu lado, acomodada para ouvi-lo. Entre nós dois existe um fio invisível ligando-nos coração a coração, que jamais há de se quebrar. Olha o amparo e a manifestação espiritual quando nós estamos a serviço da causa espírita. O espírito ao lado do encarnado, inspirando-o a falar sobre Jesus, amparando-o, ouvindo-o, acomodando-o, né? Neste fio invisível que alguns que têm a mediunidade mais ostensiva conseguem divisar. Mas ela também dando um pito, né? Você falou pouco sobre o Evangelho. Você falou pouco, eu acompanhei o que você falou. Palestrinha que ele havia feito na casa. Você falou pouco, devia ter falado um pouco mais. Eu estava ouvindo, eu estava do teu lado, né? Estava te acompanhando naquele momento, né? Vamos a seguir. Em 26 de setembro de 2004, o desdobramento espiritual. O Senhor me permite buscá-lo e então efetuamos maravilhosas excursões, recompondo as forças indispensáveis ante a luta que não cessa e que para nós está longe do fim. Ela, além de consolar o paizinho, de orientar, ela diz o seguinte, quando ele estava muito cansado, quando estava muito triste, ela vinha no plano físico, auxiliava no seu desdobramento, da sua projeção do perispírito, no seu desligamento temporário, parcial, e eles iam para excursões, que ela chama, eles iam para planos espirituais mais altos, recompor as energias, porque ele ainda tinha compromisso de ficar mais 10 anos no corpo físico. E ela vinha então carregar a pilha, ajudá-lo a carregar a pilha, né, fazendo esse desdobramento espiritual que a gente sabe ser possível. Vamos lá. Perdoe-me, Hugo, estas palavras poucas. Isso foi em novembro de 2005. O pensamento é rápido demais para tanta lentidão no processo de sua recepção.
A caneta não desliza sobre o papel e muitos olhares curiosos estão pesando sobre a minha mão. Quem já viu o Bacelli psicografar lá em Uberaba, ele é um auditório talvez um pouco maior do que esse aqui da CEOV, sempre cheio. E o processo de filtragem, de recepção da mediunidade, ele é muito sutil. As ligações espirituais são muito tênues, precisam de fluidos e vibrações muito elevadas, muito consistentes e elevadas para que o médium capte o melhor da mensagem. E naquele dia, naquele auditório, olhares curiosos, seja dos encarnados, seja dos encarnados, pesando sobre a mão da Dona Dulce. Eu quero passar mais coisas, eu quero falar mais coisas, mas o meu pensamento é muito rápido e o médium é muito lento. É difícil. Por isso que as atividades mediúnicas coerentes, corretas, bem orientadas, elas não se dão ao papel de atividade pública. Elas são atividades restritas, fechadas. Por isso que o Espiritismo não faz mediunidade pública. Pode até numa ocasião especial fazê-lo. Uma pintura mediúnica, um médium psicógrafo que vem à casa. Mas as atividades regulares da mediunidade não devem ser públicas. Porque o médium precisa de muita concentração. Senão acontece isso que está aí dito pela Dona Dulce. Hugo, você me desculpe, mas deste outro lado a gente também se contraria. E por vezes necessita desabafar. Aí ela estava meio brava. Hoje sou eu que preciso me conter com as palavras, a fim de não magoar ninguém, inclusive não deixar nosso amigo médium na situação delicada. Tem uns desabafos dela na obra que são interessantes. O pito que ela dá em nora. Se tem nora aqui que pensa que a sogra desencarnando vai parar, pode acontecer de uma carta mediúnica também vir um pito. Filhos, netos, e ela diz assim que ela não ia falar mais, né? Senão o médium ia ficar em situação complicada. O seu Hugo disse o seguinte para o Bacelli: Bacelli, quando você for publicar as cartas de Dulce, né, eu vou já ao cartório e eu vou autorizar para você a liberação das cartas, porque de repente algum parente reclama, né? Então tem uns reclames dela, uns pitos aqui que ela dá, né? Até agora que a gente saiba, ninguém reclamou, mas tem umas partes aí que ela dá. Essa aqui é uma das mais leves, tá? Vamos lá. Em fevereiro de 2006, preocupei-me com a sua queda e consequente fratura no fêmur. Abnegados médicos da vida maior estão cuidando da sua recuperação. O Sr. Schutel acompanhou a bem-sucedida intervenção cirúrgica. Olha os médicos espirituais atuando em favor do merecimento do paizinho, né? Muito comum nos idosos, quedas, fraturas, e ele quebra o fêmur em 2006, né? Ainda 8 anos antes da desencarnação. E ele vai ser cirurgiado já naquela idade. E ela diz então que ela acompanhou, que os médicos espirituais participaram da cirurgia orientados pelo mentor dele, que é o Kairbar Schutel, que nós vimos a imagem anterior. Então é a interferência dos espíritos no mundo corporal, conforme está lá na codificação, né, está tanto no livro dos espíritos como no livro dos médiuns, o livro dos médiuns detalhando a interferência então dos espíritos, esta possibilidade de assistência dos espíritos na nossa vida. Em julho de 2006, olha a capacidade de filtragem do Bacelli, que não conhecia, né? O médium geralmente não conhece os detalhes, né? Dos bisnetos perdi a conta, mas hoje com o auxílio da sua mãe, Cândida, espírito de Dona Cândida, a mãe do paizinho estava junto, e da Amélia, outro espírito amigo da família, ou familiar, tentarei enumerar os netos. O Noel, Dulcelene, Fúvia, Keller, Eber, Gúbio, Hudson, Ecleia, Hugo, Dulcelange, Leomar, Lemar e Alan. Quantos? 13. Ufa! E o Bacelli psicografou o nome de todos os 13. Não sabia o nome dos netos, né? Ela disse que do bisneto ela tinha esquecido já. Mas os netos ela quis homenagear na carta em julho de 2006. Aí ela ditou e fez a homenagem para todos os netos biológicos, né, do paizinho e da mãezinha. Agora, nesta semana que passou, tivemos uma atividade de psicografia aqui em Florianópolis, né, na Pinheira, com o médium Fernando Bem. Não sei se aqui alguém viu a carta que o surfista Ricardinho, que foi morto aqui na guarda do Embaú, mandou para a mãe dele. Esta carta foi identificada pela mãe do Ricardinho e autorizada a publicação. Aliás, a própria mãe publicou na sua rede social a carta.
E o Fernando bem nem sabia que a mãe de Ricardinho estava na plateia. Quanto mais os nomes que o Ricardinho dá na carta. Neste esquema aqui, citando surfistas amigos, familiares que estão no mundo espiritual, nomes dos quais o médium não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. Então, está aí mais uma prova da mediunidade. E como aconteceu com o Ricardinho, né, mais uma prova da imortalidade, desta face consoladora da doutrina que nós falamos. Né? Em 2006, em novembro, preciso dizer aos nossos queridos, olha que belo isso, José Roque Leire, aqui presentes, que a nossa Laís está hospitalizada. Já tive a oportunidade de visitá-la e ela se encontra em franca recuperação. É uma jovem linda, inteligente e sensível que já se inteirou da sua situação. O senhor, presumo, né? O senhor José Roque, sua esposa Leire, haviam perdido, entre aspas, porque não se perde, apenas se muda de dimensão, a filha Laís. Talvez por uma doença, talvez um câncer, não está bem detalhado. Né? E eles vão com o paizinho a Uberaba na tentativa de receber uma carta do Bacelli. Mas a Laís ainda não está em condição espiritual de receber a carta. Quem é que dá o recado então? Dona Dulce. Dona Dulce se faz médium do médium. Dona Dulce pega o recado da Laís, entrega para o Bacelli, que entrega para os pais da Laís. Ela está bem, está hospitalizada, em franca recuperação, jovem, linda, inteligente, sensível. E o que é melhor, já havia entendido que estava morta, ou, melhor dizendo, que estava desencarnada. Já havia se inteirado da real situação, da condição do seu espírito. Então, muitas vezes, a gente não recebe a carta, mas a gente recebe o recado. A carta, muitas vezes, não pode vir. Né? Dona Célia Diniz, de Pedro Leopoldo, que inspirou o filme das Mães de Chico Xavier, que no filme é o papel da Vanessa Gerbelli, ela recebe a carta do menino dela, o Rangel, que no filme se chama Theo, foi alterado o nome, que caiu da bicicleta e bateu a cabecinha, quem viu o filme. Né? E ela recebe a carta, mais um médium vidente que estava ao lado do Chico na ocasião, o Chico que psicografa a carta, um médium que não a conhecia, era um médium do Nordeste brasileiro, que estava visitando o Chico na ocasião, e disse assim, a senhora por um acaso é mãe do Rangel? Ela, sim, sou eu. O seu menino hoje vai mandar uma carta para a senhora, através do Chico. Como é que o senhor sabe? Ele disse, ele tinha pouca idade, né? Tinha 5 anos, 5, 6 anos. Se tinha pouca idade, sim, ele não sabia escrever. Mas o seu pai, o avô do Rangel, está com o pequenininho no colo e o vô está escrevendo a carta para o Rangel. O médium viu, através da vidência. E o Chico recebeu a carta do Rangel. Essa carta, quem for visitar o roteiro lá da vida do Chico, lá em Pedro Leopoldo, a carta do Rangel original está exposta no Centro Espírita Luiz Gonzaga. E depois vieram outras, né, Dona Célia Diniz recebeu mais correspondências do filho. Tem um livro também, As Mães de Chico Xavier. Né? E em 2007, deste outro lado, existem muitos espíritos que têm vergonha de olhar a própria face refletida no espelho. Não teremos eu e você este problema. Espírito, Dona Dulce não é espírito de luz, mas é um espírito com luz, um espírito já num degrau um pouco melhor do que o nosso. Isso aqui é orgulho? Isso aqui é falta de humildade? Não. Isso aqui é lucidez de espírito que sabe que fez o que devia ter sido feito. Talvez eu não conseguiria dizer isso. Né? Muitos espíritos têm vergonha de se olhar no espelho, mas eu e você não temos esse problema. Nossa parte nós fizemos. Muito belo recado. Vamos acelerar um pouquinho. Em 2007, tem gente que não acredita em alma gêmea. E não existe mesmo, né? A gente sabe pelo espiritismo que não tem. Que não acredita em alma gêmea. De fato, o que mais existe por aí na Terra é alma gemendo. No que se refere, entanto, a mim e a você, paizinho, escolhemos gemer juntos para a eternidade. Veja que bela. A declaração de amor, mas a brincadeirinha, a ironia, né? A gente sabe que não existem metades eternas. Existem espíritos que traçam várias vidas juntos. Nesse sentido, por afinidade, por amor, eles vão juntos.
Mas no sentido de metades eternas não existe alma gêmea, né? De espíritos que se juntam lá na eternidade, para toda a eternidade, não. Porque todos os espíritos, quando atingem a sua pureza, eles vão ser almas gêmeas uns dos outros. São coletividades gêmeas, e não dois, necessariamente, né? Mas aí o caso é de um amor que transcende. É como o amor de Amélie com Kardec, é como o amor de Francisco de Assis com Clara. É um amor que transcende. Vamos avançar. Em 2008, só não convido você para o carnaval. Ele foi lá em fevereiro, olha só, em fevereiro ele foi para Uberaba, era período de carnaval. E ela disse o seguinte: não convido você para o carnaval, porque convenhamos, pegaria mal. Correria no norte do Paraná a notícia de que você veio para Uberaba, escondido da família dos espíritas, para sambar com uma loura, ela era italiana, mas era loura, num clube. Aliás, os italianos do norte são loiros, né? Num clube chamado Pedro e Paulo, casa suspeita que durante o resto do ano se traveste de centro espírita. Olha a brincadeira dela, não precisa comentar muito, né? Em 11 de novembro de 2010, já perto da desencarnação. Cada qual tem a necessidade de aprender por sua livre e espontânea vontade. E de nossa parte, não temos o direito de lhe subtrair as lições indispensáveis ao seu crescimento espiritual. Isso é importante, é um alerta para nós. A gente às vezes quer mandar na vida do filho, quer mandar nos dirigentes da casa espírita, quer mandar no dirigente de trabalho, impondo a nossa opinião. Olha, cada um tem as suas lições e vai crescer, né? Nós não podemos subtrair aquilo que o outro tem que passar. Podemos colaborar, podemos orar, podemos intervir se for necessário, mas subtrair não, né? Existe o livre-arbítrio dos demais, né? Muitos haverão de revolver essas linhas na expectativa de me surpreenderem em alguma contradição. A rotularem-me de espírito mistificador. Devo dizer aos nossos analistas e amigos que todos ainda somos espíritos enganadores. Olha a reflexão que ela faz. A questão fundamental está em saber o nosso grau de consciência ou inconsciência no ato de mistificar os outros. Porque às vezes você mistifica, mas não sabe que está mistificando. Você engana, mas não sabe. E como nós não somos puros ainda, nós todos somos ainda enganadores e enganados. É um processo de mão dupla, né? Vamos avançar. Diga a nossa querida Rosa Penac que estarei com ela e ela confie na cirurgia necessária e no tratamento subsequente. Precisamos muito dela na Terra e ela se recuperará excelentemente bem. Dona Rosa faz a cirurgia, isso em novembro de 2012, e se recupera. É uma profecia da própria Dona Dulce dizendo que ela iria sair bem, e saiu da cirurgia. Bem, nós temos aqui o Bacelli, lá no Bittencourt Sampaio, é a casa de trabalho do Bacelli em Uberaba, numa das visitas do seu Hugo, né? Celebrando aí a figura de Jesus, um pouquinho da vida de cada um, vamos lá. Nós temos o seu Hugo com o Chico, nas muitas visitas e da amizade fraterna que uniu, as meninas do lar, né? Lá nos anos 50. Olha só o tamanho do trabalho, né? Se hoje é difícil, imagine na época. Um pouquinho mais dos registros, a visita sempre presente do Divaldo, lá no Centro Espírita Allan Kardec. As filhas celebrando um dos aniversários dele, 90 e alguma coisa, 90 anos ali, acho que está quase 100 anos, né? E era a frase que ele dizia muito, eita nós, ele fala, eita nós. Tem entrevistas dele no YouTube para quem pesquisar, né? Algumas homenagens, os dois juntos, ele com as crianças, o antigo lar das meninas virou depois creche, e os dois aí juntos, né, num registro, né, deste casal fantástico, imprescindível para o nosso tempo, né. Nossa homenagem ao codificador, Allan Kardec, hoje 3 de outubro, né, e uma última reflexão para a gente encerrar. Nosso amor, paizinho, é de alma, tanto assim que não sei como há de ser. Se eu estou em seu coração e você está no meu, afinal, onde é que estamos nós dois? No coração de Jesus. Olha só que belo, né? Isso em 2009. Né? Realmente, nessa foto aqui, ela já estava com o andador. Ele não aparece que foi diagramada a foto, mas ele estava num poço, tirando água, e ela já estava andando com o andadorzinho. Né? Então, agora os dois estão reunidos na espiritualidade. Bem, nós trouxemos algumas obras, eu acabei me deparando, falei com o Geraldo e falei com o senhor Isaú, eu fui ver lá no nosso estoque, vendeu, que bom, né? Vendeu mais do que a gente esperava, e eu estou com poucos livros, né? Vieram poucos livros aqui, mas se alguém depois quiser, a gente pode fazer
a encomenda encaminha aqui para a CEOV, né? A obra, o objetivo é falar de imortalidade, não é falar não é vender o livro, né? O objetivo não é esse, é divulgar a proposta de imortalidade. Os recursos são lá para o Lar Pedro e Paulo, para o lar de idosos do Pedro e Paulo, e também para a manutenção do jornal Espaço Espírita. Nós trouxemos aqui alguns jornais Espaço Espírita, vocês podem pegar aí na saída. E tem, além dos livros, uma série de DVDs da TV A Caminho da Luz. É uma parceira do jornal Espaço Espírita, TV A Caminho da Luz do interior de São Paulo, lá de Itapira. Entre 15 e 20 reais. Excelentes palestras. Temos aqui da dona Eulália Bueno, olha, floresça onde está plantado. Temos aqui os Obsessões Complexas do médium Aguinaldo Paviani. As Faces do Ciúme, o Lister Rangel, é um palestrante espírita lá, do Nordeste brasileiro. Aqui temos o DVD dos 100 anos do Chico, uma palestra do Bacelli. A maioria dos DVDs tem CD e DVD dentro do estojo, né? Estes são os de 20 reais. Os outros de 15 reais é que tem só o DVD. Fique à vontade, né? Depois na saída a gente bate mais um papinho e a gente agradece para não estourar o horário do passe, né? Muita paz, que Deus nos envolva agora e sempre.